Levítico, capítulo 5. Os sacrifícios pelos pecados ocultos. E se alguém pecar, e ouvir uma voz de blasfêmia e for testemunha de algo que viu ou soube, se ele não o disser, então ele levará a sua iniquidade. Ou se uma alma tocar em alguma coisa impura, seja a carcaça de um animal impuro, ou a carcaça de gado impuro, seja a carcaça de coisas impuras que se arrastam, ainda que lhe seja oculto, contudo ele será impuro e culpado. Ou se ele tocar a impureza de um homem, seja qual for a impureza com que o homem se tornou impuro e lhe for oculto, quando o souber depois, então ele será culpado. Ou se uma alma jurar pronunciando com seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, seja o que for que o homem pronuncie com juramento e lhe for oculto, e o souber depois, então culpado será numa destas coisas. E será que, sendo ele culpado em uma destas coisas, então ele confessará que pecou naquela coisa. E ele trará sua oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea do rebanho, um cordeiro ou cabrito das cabras, como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado. Mas se ele não for capaz de trazer um cordeiro, então ele trará por sua transgressão que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro para uma oferta queimada. E ele os trará ao sacerdote, o qual oferecerá aquele que é para a oferta pelo pecado primeiro, e lhe torcerá a cabeça junto ao pescoço, mas não o dividirá. E espargirá do sangue da oferta pelo pecado sobre a parte lateral do altar, porém o resto do sangue será espremido na base do altar. Isto é uma oferta pelo pecado. E ele oferecerá o segundo como oferta queimada conforme o costume, e o sacerdote fará expiação por ele pelo seu pecado que ele pecou, e ele será perdoado. Mas se ele não for capaz de trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então, aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de farinha fina, por uma oferta pelo pecado. Ele não colocará óleo sobre ela, nem colocará em cima qualquer incenso, porque isto é uma oferta pelo pecado. Então ele a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como um memorial, e a queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor, isto é uma oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do pecado que ele pecou em alguma destas coisas, e ele será perdoado, e o resto será do sacerdote como uma oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Se uma alma cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então ele trará ao Senhor por sua transgressão um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimação em shekels de prata, segundo o shekel do santuário, por uma oferta pelo pecado. E ele fará restituição pelo dano que ele fez à coisa sagrada, e acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação para ele com o carneiro da oferta pela transgressão, e ele será perdoado. E se uma alma pecar e cometer alguma destas coisas que são proibidas de serem feitas, conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim será culpado e levará a sua iniquidade. E ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimativa, por oferta pela transgressão, e o sacerdote fará expiação para ele acerca da sua ignorância, naquilo que errou sem saber, e ele será perdoado. Isto é uma oferta pela transgressão. Ele certamente transgrediu contra o Senhor. Capítulo 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Se uma alma pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e mentir ao seu próximo naquilo que lhe foi entregue para guardar, ou em amizade, ou em algo tirado por violência, ou enganar o seu próximo, ou se tiver achado o que se perdeu, e mentir sobre isso com falso juramento, em todas essas coisas que um homem faz pecando, então será que, porquanto ele pecou e é culpado, ele restituirá aquilo que tirou violentamente, ou o que pegou enganosamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou a coisa perdida que achou,
ou sobre tudo aquilo que jurou falsamente, ele o restituirá ao principal e acrescentará a quinta parte, e a dará àquele a quem pertence, no dia de sua oferta pela transgressão. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimativa por oferta pela transgressão. Trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada qualquer coisa de todas que ele tenha feito em transgressão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta queimada. Isto é a oferta queimada, porque queimará sobre o altar a noite toda até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e os seus calções de linho ele colocará sobre a sua carne, e levantará as cinzas que o fogo consumiu com a oferta queimada sobre o altar, e ele colocará ao lado do altar. E ele se despirá de suas vestes, e colocará outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento até um lugar limpo. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor, diante do altar. E ele tomará um punhado da farinha da oferta de alimentos, e do seu óleo, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimento, então o queimará sobre o altar, por cheiro suave e memorial ao Senhor. E o restante dela, Arão e seus filhos comerão, com pão ázimo, se comerá no santo lugar. No pátio do tabernáculo da congregação, eles o comerão. E não se cozerá com fermento, eu lhes dei sua porção das minhas ofertas feitas por fogo, é coisa santíssima. Assim é a oferta pelo pecado, e assim a oferta pela transgressão. Todo o homem entre os filhos de Arão comerá dela, será para sempre um estatuto para vossas gerações, acerca das ofertas do Senhor feitas por fogo. Todo aquele que tocá-las será santo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que eles oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido, a 10ª parte de um efa de farinha fina, para a oferta de alimentos perpétua, metade dela pela manhã e metade à noite. Em uma panela se fará com óleo, e quando estiver assada, a trarás. E os pedaços assados da oferta de alimentos tu oferecerás por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote que entre os seus filhos for ungido em seu lugar, o oferecerá. Isto é um estatuto eterno ao Senhor, e será queimado completamente. Pois toda a oferta de alimento do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se mata a oferta queimada, se matará a oferta pelo pecado perante o Senhor, é coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá, no santo lugar, se comerá, no pátio do tabernáculo da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo, e quando houver aspersão do sangue sobre alguma veste, tu lavarás o que foi aspergido no santo lugar. E o vaso de barro em que a veste for encharcada será quebrado, e se for encharcada num vaso de bronze, esse deverá ser esfregado e enxaguado com água. Todos os homens entre os sacerdotes a comerão, é coisa santíssima. E nenhuma oferta pelo pecado, do qual qualquer sangue é trazido para o tabernáculo da congregação, para reconciliar-se no santo lugar, se comerá, será queimada no fogo. Capítulo 7. A lei da expiação da culpa. Do mesmo modo, esta é a lei da oferta pela transgressão, é coisa santíssima. No lugar onde eles matam a oferta queimada, eles matarão a oferta pela transgressão, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela ele oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a entranha. E os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre os lombos, e o redanho que está sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote a queimará sobre o altar em oferta feita por fogo ao Senhor. Isto é uma oferta pela transgressão.
todo homem entre os sacerdotes a comerá, no santo lugar se comerá, é coisa santíssima. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela transgressão. Há uma só lei para elas, o sacerdote que fizer a expiação a terá. E o sacerdote que oferecer a oferta queimada de algum homem, este sacerdote terá a pele da oferta queimada que ele oferecer. E toda a oferta de alimento que se assar no forno e tudo que se preparar na frigideira e na panela será do sacerdote que a oferece. E toda a oferta de alimento misturada com óleo ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício das ofertas de paz que ele oferecer ao Senhor. Se ele oferecer por ação de graças, então com o sacrifício de ação de graças, ele oferecerá bolos ázimos misturados com óleo e coscorões ázimos ungidos com óleo, e os bolos misturados com óleo de farinha fina, fritos. Além dos bolos, ele oferecerá como sua oferta pão levedado com um sacrifício de ação de graças de suas ofertas de paz. E de toda a oblação, ele oferecerá uma por oferta alçada ao Senhor, e será do sacerdote que espargir o sangue das ofertas de paz. E a carne do sacrifício de suas ofertas de paz por ação de graças se comerá no mesmo dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Mas se o sacrifício de sua oferta for um voto ou oferta voluntária, se comerá no mesmo dia em que oferecer seu sacrifício, e no dia seguinte o que restar também se comerá. Mas o restante da carne do sacrifício das ofertas de paz, ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma carne do seu sacrifício das ofertas de paz se comer no terceiro dia, não será aceito, nem será imputado ao que ofertou. Será uma abominação, e a alma que comer levará sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa impura não será comida, será queimada com fogo. E quanto à carne, todo aquele que estiver limpo pode comer dela. Mas a alma que comer da carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertencem ao Senhor, tendo ela sobre si a impureza, aquela alma será extirpada de seu povo. Além disso, a alma que tocar em alguma coisa impura, como a impureza de homem, ou qualquer animal impuro, ou qualquer coisa abominável impura, e comer da carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertencem ao Senhor, aquela alma será extirpada do seu povo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de ovelha, nem de cabra. E a gordura do animal que morre por si, e a gordura do que é dilacerado por animais, poderá ser utilizada em qualquer outro uso, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal oferecida por homens ao Senhor em ofertas feitas por fogo, essa alma será cortada do seu povo. E também nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de animal, em qualquer das vossas habitações. Toda alma que comer qualquer tipo de sangue, essa alma será cortada do seu povo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aquele que oferecer o seu sacrifício das ofertas de paz ao Senhor, trará a sua oblação ao Senhor do seu sacrifício das ofertas de paz. Suas próprias mãos trarão as ofertas do Senhor feitas por fogo. A gordura com o peito ele trará, para que o peito possa ser movido por uma oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. E a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos sacrifícios de vossas ofertas de paz. Aquele que entre os filhos de Arão oferecer o sangue das ofertas de paz e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada eu tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios das ofertas de paz, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto eterno entre os filhos de Israel. Esta é a porção da unção de Arão e da unção de seus filhos, das ofertas do Senhor feitas por fogo, no dia em que ele os apresentou para ministrar ao Senhor o ofício do sacerdócio, que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, por estatuto eterno através de suas gerações. Esta é a lei da oferta queimada e da oferta de alimentos, e da oferta pelo pecado,
e da oferta pela transgressão, e da oferta das consagrações, e do sacrifício das ofertas de paz, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ele ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas oblações ao Senhor no deserto de Sinai.